Boa noite. Estamos aqui direto da Unilago, gravando um Imprensa Livre especial com o professor Pedro, de Educação Física. E eu gostaria que o senhor se apresentasse para nós, professor. Boa noite. Eu sou professor de Educação Física há 23 anos, estudei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Fiz especialização em Fisiologia do Exercício e Nutrição e também fiz fisioterapia aqui em São José do Rio Preto. Então eu uni os dois cursos, que eu acho muito importante a gente ter essa formação, mas atualmente trabalho mais com a Educação Física. E o que te fez ter essa paixão pela Educação Física, de pender mais para o lado da Educação Física do que da Fisioterapia? É que a Educação Física foi o primeiro curso, né? Me formei já, como eu disse, há 23 anos atrás, e eu sempre adorei esporte, tive excelentes professores na área de Educação Física, sempre pratiquei esporte, joguei vôlei, futebol, fui árbitro de basquete, de voleibol, de futebol, então sempre gostei, tudo estava ligado na minha vida quando criança, tudo estava ligado ao esporte. Sempre ao esporte. Então eu acabei fazendo Educação Física e sempre gostei do que eu faço, gosto do que eu faço. O amor e a paixão pelo esporte falou mais alto, né? Nesse caso, sim, foi o que me direcionou realmente para eu me ingressar aí na vida universitária, foi o esporte mesmo. Eu sempre fui apaixonado, sempre fui atleta, sempre pratiquei muito esporte. E o tema que eu gostaria de abordar com o senhor hoje é justamente a educação física. O que acontece com a educação física? Porque o curso hoje está como está, as escolas estão cada vez com menos aulas de educação física, os adolescentes não demonstram mais o interesse que tinham antigamente, essa paixão que o senhor tem e sempre demonstrou pelo esporte. O que está acontecendo que isso não tem mais hoje, não acontece? São vários fatores aí. A educação física hoje está perdendo espaço. Eu dou aula aqui para o pessoal da Educação Física na Unilago e sempre falo para eles nas práticas educativas. Nós estamos perdendo espaço dentro da escola, principalmente no ensino médio. Então, antigamente, veja bem, a Educação Física tinha 3 aulas, né, de ensino fundamental, depois passaram para 2, o ensino médio era 2 aulas, passou para 1. Tá? Então, o ensino médio hoje é muito voltado para o vestibular, tá? As escolas visam muito isso, vestibular, como ingressar o aluno nas faculdades, e esquece um pouco de algumas disciplinas que eles acham que são menos importantes, né? E a Educação Física, infelizmente, faz parte dessa composição. Então, o que eles começam a cortar? As aulas que eles acham que é menos importante em termos de vestibular, né? Então, a Educação Física perdeu espaço, tem uma aula hoje no ensino médio, né, e está perdendo mais. Muitas escolas hoje não têm mais Educação Física na grade curricular, as aulas, em vez de ser de manhã, é à tarde. Tá? Muitas escolas jogam a Educação Física para as academias, né? Não tem a obrigatoriedade, né? Apesar que na LDB tem a obrigatoriedade, é obrigatório até o 3º ano, tá? Mas você vê, no estado já é facultativo, não existe mais Educação Física noturna. Então nós estamos perdendo cada vez mais espaço. Se nós não procurarmos fazer algo, desde da faculdade, os alunos se mobilizarem, né, para mudar esse cenário aí, vamos ficar sem aula. Justamente era essa a minha pergunta. É uma falta de interesse do aluno só ou também o professor está desinteressado, está perdendo o amor em dar aula justamente por isso? Porque sempre a educação física é cortada, é sempre a educação física que eles tiram da grade. O que o senhor acha que é falta do quê? O professor às vezes se acomoda um pouco, né? Mas eu acho que o interesse do aluno é o maior. Tá? À tarde, vamos supor que de manhã tem a grade normal lá, à tarde é marcada Educação Física. Então os alunos hoje, eles têm muitas atividades para fazer. Então hoje o aluno tem aula de inglês, aula de espanhol, tá? Clube. Então eles inventam 1000 atividades. A Educação Física vai ficando de lado, a não ser aqueles que gostam mesmo do esporte. Então a nossa concorrência hoje com os fatores externos é muito grande. Tá? Tem a parte tecnológica hoje, que os alunos, desde do infantilzinho lá, parte do fundamental, computador, videogame.
Então a molecada hoje não brinca, não sai mais para a rua, a preocupação dos pais são grandes, deixar os filhos brincarem, ir para a rua, brincar na casa de amigos. Então o que acontece? Fica em casa, jogando videogame, mexendo em celular, tá? Então eles perdem um pouco o interesse pelo esporte. A culpa é um pouco dos pais, tá? Falta de interesse às vezes do professor, motivar um pouco mais a aula, trabalhar um pouco mais com a parte lúdica, para essa criança vivenciar um pouco mais e voltar a ter interesse. Mas é um conjunto de fatores aí, né? Pais, escola, professores. Então é difícil, nós temos que mudar esse cenário aí. Bom, professor, como nós podemos mudar essa nova realidade, adequar nossas aulas com tanta informação, internet, jogos eletrônicos? O que podemos fazer para tentar melhorar nossas aulas de educação física? Como eu disse anteriormente, nós temos que buscar mais motivação para trabalhar com essas crianças. Hoje eles têm toda essa tecnologia à disposição aí, então o que nós podemos fazer? Buscar atividades mais lúdicas, recreativas, dá um pouco mais de trabalho? Dá, sem dúvida. A gente elaborar uma aula, montar um plano de aula mais adequado, certo? Trabalhar com atividades diferenciadas. Então isso requer um pouco mais de esforço dos professores, um pouco mais de conhecimento. Senão nós vamos perder cada vez mais espaço, como nós conversamos anteriormente. Então buscar formas para motivar essas crianças. Não sei se através de jogos, de torneios, de campeonato, que é o que eles mais gostam. Trazer para a realidade esses joguinhos que eles jogam em computador, em videogame, tentar transportar isso para a quadra de uma maneira mais lúdica, recreativa, para atrair mais um pouco a atenção desses alunos. Você acha que o professor tem que fazer uma reciclagem também? Também, a reciclagem sempre é bom, a gente estudar sempre é válido. A gente fazer cursos, simpósios, reuniões com colegas, buscar formas, né? Porque hoje o aluno tem muitas atividades à sua disposição. Então, jogar apenas uma bola dentro da quadra hoje, isso você não vai conseguir mais segurar o aluno de forma alguma. Você tem que tentar atraí-lo de formas diferentes. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço você, professor Pedro. Obrigado. Agradeço pela oportunidade também. É sempre bom a gente estar falando aí sobre educação física com vocês. Boa noite. Estamos aqui com o professor João Anderson, na Faculdade Unilago. Seja bem-vindo, João Anderson. Obrigado. Responde-me uma coisa. Quando temos os primeiros relatos da atividade física, como surgiram? Bom, assim, são vários pontos que são levados em consideração, mas o mais aceito é de um imperador chinês, Wang Ti, que 3.000 anos antes de Cristo, ele já exigia que os soldados dele praticassem atividade física, porque ele percebeu que quando eles praticavam atividade física, no campo de batalha eles conseguiam um resultado mais interessante. Então, a gente pode levar em consideração esse relato, esse registro de 3.000 anos antes de Cristo. Bacana. E pode me explicar também quais são as influências da educação física no Brasil hoje em dia? Então, a educação física sofreu várias influências, né, ao longo da história aqui no Brasil. A gente pode começar falando da fase higienista, que foi uma fase em que tinha uma preocupação muito grande com a saúde pública. Então, a educação física, nessa época, ela foi muito influenciada pela medicina. Então, os médicos cuidavam do tratamento da educação física. Depois dessa fase, nós vivemos a fase das grandes guerras. Então, a educação física ela sofreu uma influência grande militar, que é a chamada fase militarista da educação física. Os exercícios eram voltados pensando na formação militar. Uma fase que veio depois dessa fase militar foi a fase da pedagogização, fase pedagogicista, onde a educação física, nesse momento, os estudiosos começaram a perceber que a educação física ela podia colaborar na formação do indivíduo, na formação da educação formal do indivíduo. Nesse momento, a educação física começou a ser vista como uma ferramenta muito forte na alfabetização, porém de forma indireta, né? A educação física não era vista como um mecanismo que atuasse diretamente na alfabetização da criança, mas sim é um auxiliar nesse momento. Passada essa fase, a gente pode pensar na fase competitivista, que foi quando surgiram os atletas, o atleta herói. A ideia era transformar os atletas, principalmente na época do futebol, em heróis. Então eram pessoas que estavam acima
do nível da sociedade e eles podiam fazer coisas que nenhuma outra pessoa comum podia repetir, né? Algumas pessoas tratam essa época como uma forma de desviar a atenção para uma época rígida da política brasileira, mas enfim. E hoje nós vivemos uma fase que ainda não tem uma denominação, já que nós estamos vivendo ela, né? São fases históricas, essa denominação virá com o tempo, mas uma fase que a educação física está preocupada com a sociedade. Então a educação física hoje ela atua com grupos de risco, ela atua com crianças de rua, ela atua com pessoas que desenvolveram algum tipo de doença. Então a educação física hoje ela está mais voltada, ela está sofrendo essa influência da sociedade no momento, que seria uma fase popular, uma fase social. Bom, professor, qual é a sua opinião sobre os professores de educação física hoje em dia nas escolas? Com essa mudança, né, com essa alteração que eu falei para você, essa troca de fase, troca de influência, esses professores também estão sofrendo com isso. Então o professor que ele vai para a área escolar, ele está vivendo uma fase de mudanças. E quem está mais tempo na escola percebe isso. Falando especificamente da educação física, eu nem estou abordando a questão educacional como um todo, só a educação física mesmo. A educação física, ela vem de uma cobrança grande escolar. Então, hoje, existe a necessidade de mostrar para que serve a educação física. Mesmo você vendo que a gente falou aqui no início que a educação física era trabalhada há 3.000 anos antes de Cristo. E ainda hoje existe essa pergunta, o que o professor de educação física faz dentro da escola? E a luta atual desse profissional é para isso, é para mostrar, ó, eu estou aqui dentro da escola, a minha função é essa, eu trabalho com qualidade de vida, eu colaboro na formação do cidadão como um todo, eu não estou aqui só para dar futebol para as crianças. Legal. Professor, você acha que os alunos formados hoje em dia em educação física estão preparados para o mercado de trabalho? Olha, nós temos uma tendência muito grande sempre de viver o passado, né? Então a gente tem o hábito de falar, mas antigamente era bem melhor, antes. Eu não creio nisso, eu creio que os profissionais, aquilo que a faculdade se propõe, eu acho que eles estão preparados. A grande questão é assim, a área de educação física é uma área muito ampla, muito grande. Então o professor, quando ele sai da faculdade, ele precisa se especializar. Eu acho que a faculdade ela dá uma base boa para ele, aponta os caminhos e ele precisa encontrar onde que ele tem afinidade. Eu vou trabalhar com esportes, vou trabalhar com ginástica, vou trabalhar com ginástica laboral e ele tem que encontrar esse caminho. Aí sim buscar uma especialização. A faculdade é só um complemento, o que ele vai querer mesmo ele tem que ir atrás. Isso, a faculdade eu acho que ela mostra o caminho, constrói ali uma base e ela te indica, ó, segue esse caminho, segue aquele, existe isso, existe aquilo. E aí cabe ao profissional graduado a buscar esses caminhos. Eu estava falando que eu dou sempre o exemplo do personal. O professor de educação física, ele termina a faculdade dele e ele atua como personal. E ele não está preparado para atuar como personal. Ele precisa de uma especialização, ele precisa de um conhecimento mais amplo, mais específico dessa área. Então eu creio que o professor, ele sai da faculdade preparado naquilo que a faculdade se propõe a fazer, mas não necessariamente preparado para atuar no mercado. Eu creio que ele precisa de uma especialização e precisa estudar, que isso não vai parar, não acaba nunca. Certo. Muito obrigado, João Anderson, pela sua presença aqui. Se você gostou, quem tiver alguma dúvida, é só estar procurando por ele, João Anderson. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. E até mais, pessoal.